Touro, seja muito bem-vindo, eu sou a Dani Silvestre e nós vamos fazer aqui a sua tiragem atemporal, ou seja, essa tiragem ela não tem tempo, na hora que você encontrar esse vídeo, ele é pra você. E também não tem tema, não vou definir se é para o amor, se é para as finanças, se é para isso, se é para aquilo, tá? Eu peço um recado da espiritualidade, aquilo que ela quer falar com você nesse momento. E é isso que vai sair. Então, você vai adaptar a mensagem para a sua situação, porque essa leitura é uma leitura para milhares de pessoas. Aproveitando, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo, aquela coisa toda que você já sabe, né? E se você quiser aprender a como transformar a tua vida, eu desenvolvi uma aula gratuita, tá? Que são os 4 passos para você mudar de vida. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Assista a aula lá para você saber mais a respeito. E vamos lá, Touro. Me conta o que você está vivendo nesse momento. O que a espiritualidade tem para poder te falar agora nesse momento. Signo de Touro, o que a espiritualidade tem para poder te falar? Eu tô fazendo diferente. Eu vou puxar as cartas, vou abrir a mandalinha aqui. Então vamos lá. Signo de Touro, o que você me conta? As de espadas, 10 de espadas, 9 de paus, rainha de copas, 6 de copas, Pagem de ouros, seu eu. As de ouros, o julgamento. Rei de paus. Cavaleiro de espadas. Vou tirar mais uma. Vou puxar o Energy Tarot depois, tá? Para dar espaço aqui na minha mesa. Touro, o que acontece, Touro? Você está em busca da verdade para alguma coisa. Olha só, eu tenho uma carta de número 1 e tenho uma carta de número 10. Então, você está passando por um momento na tua vida e, inclusive, é o começo e o final. Eu tenho 1 e 10, que é o começo e o final. Então, o As eu estou começando, eu estou pensando, eu estou discernindo alguma coisa, e o 10 eu estou finalizando um ciclo. Então, o seu momento atual, ele vem falando que você está passando por uma fase em que você está refletindo muito com relação a tudo aquilo que está acontecendo na tua vida, com relação a toda essa dor, a esse sofrimento, ou essa dificuldade na qual você está enfrentando. E ao mesmo tempo que você está passando por essa dor, essa dificuldade, eu vejo você cansado ou cansada aqui, tá? Eu vou falar no masculino, você vai adaptar. Você está cansado com relação a alguma coisa aqui na tua vida, mas o que você não está enxergando, você está fazendo coisas, você está acumulando isso, talvez você esteja acumulando muita tarefa, você esteja acumulando muita energia dentro de você, e esse acúmulo de energia, o que você não está conseguindo enxergar é que isso está te gerando um cansaço e um peso enorme nas tuas costas. E por causa desse cansaço, você tá assim, ó, você tá achando que você tá entregando, que você tem que entregar, que você tem que doar, que você tem que ir, que você tem que fazer. Só que você está entregando demais, Touro, e você não está percebendo que você está entregando mais do que aquilo que você deve. Quem está ficando sem energia é você. E porque você acha que você tem que entregar, porque você tem que ser uma pessoa boa, porque você tem que viver isso, você tem que... Sabe? E você está se desgastando cada vez mais. Então, o conselho da espiritualidade, que a espiritualidade vem falando aqui para você, é que você tem que dosar. Você tem que ter discernimento. Você tem que entender, até aqui eu posso ir, daqui em diante eu não posso ir. Eu não consigo ir e entregar mais do que eu tenho, do que eu não tenho. Tipo, você não consegue dar aquilo que você tem. Mas se você der tudo, você vai ficar sem nada. Então é uma coisa que você tem que pensar. Imagina só que a pessoa aqui que vê muito Star Trek, né? Eu tenho uma cliente que ela é editora, ela deve estar vendo essa leitura, ela vai lembrar. Então, imagina só que você está no espaço e que você precisa muito daquele oxigênio. Você precisa de oxigênio para respirar, porque você está no espaço vago, né? Você está no espaço, literalmente, lá no espaço, no alto. Você está fora da tua nave espacial e você está precisando muito de oxigênio, ok? Você tem o oxigênio, você tem o teu galão de oxigênio, que eu sei lá como é que chama aquilo,
E tem uma outra pessoa que tá junto com você, só que a outra pessoa, ela tá chegando no zero. E o teu galão de oxigênio tá cheio. E você vai entregar o oxigênio para a pessoa, só que você vai entregar o tanto que você só pode entregar até um certo ponto. Porque se você ficar sem oxigênio, quem vai morrer vai ser você. Se a outra pessoa ficar sem oxigênio, quem vai morrer vai ser ela. Então você tem que entregar o oxigênio para ela, você tem que partilhar o oxigênio para ela, mas você tem que partilhar com limite. Se você não tiver limite, você vai ficar sem oxigênio, tá? Então aqui vem pedindo de você o quê? Ponderamento, porque você não tá vendo que você já tá esgotado. Você já entregou tudo aquilo que você tinha para poder entregar em uma determinada situação. Por isso que o 10 de espadas tá aqui, ó. Tá falando, já passou do limite, né, touro? Às vezes você já tá passando do seu limite e você tá ficando sem o teu oxigênio. Então, ó, discernimento, ponderamento, tá na hora de você começar a pensar. Será que você não está entregando demais? Será que você, né, já não passou dos seus limites? No teu passado, eu vejo aqui, ó, talvez você esteja querendo retribuir alguma coisa que a pessoa te deu, ou aquilo que o universo te deu, mas aqui vem falando ainda. Sim, você tem talvez sentir falta de alguma coisa do passado, porque 6 de copas vem falando de uma certa nostalgia, né? E talvez você esteja sentindo falta, mas eu sinto como se você quisesse muito retribuir alguma coisa que alguém te deu no passado, né? Mesmo que não seja essa pessoa ou essa situação que você está entregando demais, mas aqui vem falando que você tem que ter limites. Tudo tem limites. E Cavaleiro, o Pajem de Ouros aqui vem falando, na posição do teu momento atual, vem falando que para você caminhar devagar, para você, sabe, você entrega, você faz as coisas, mas você caminha devagar, tá? Vem falando de mensagens também, vem falando de comunicação. Eu sinto uma comunicação, assim, necessidade talvez de você ter uma comunicação mais assertiva, de saber impor limites. Eu tenho muitas cartas, eu tenho dois ases aqui para você. E nesse o as de espadas e o as de ouros, na posição do teu eu. Você tá querendo construir alguma coisa, você tá querendo entregar alguma coisa, tipo, eu tô querendo materializar, eu tô construindo alguma coisa na minha vida, só que eu tô entregando demais, ou eu tô trabalhando demais, eu tô me doando demais, só que eu não faço aquela pausa para eu descansar, para eu me interiorizar, e porque eu não faço essa pausa, eu acabo sem nada, tá? Você tá materializando, você tá construindo alguma coisa, mas você tem que trazer esse equilíbrio para você, tá? Tem que buscar esse equilíbrio aqui nesse momento. Sabe por quê? Às vezes você fica com medo. Você tá com medo de tomar uma decisão, às vezes, ou você tá com medo de dizer um não, e você perder para sempre. Mas a carta do julgamento vem falando assim, aquilo que é seu vem até você. Você não tem que se preocupar, aquilo que é seu vem até você. Você tem que trabalhar, você tem que construir, você tem que entregar na medida que você pode entregar, tá? E às vezes é necessário fazer uma pausa para você se recuperar, porque às vezes você tá com medo de tomar determinadas decisões aqui, ou de... Acho que às vezes você tem medo de... Tá faltando um balanço, sabe? Tá faltando um balanço aqui, tá faltando um... Às vezes, ou você entrega demais ou você fica parado demais, sabe? É mais ou menos isso que eu tô sentindo. Às vezes, e porque você entra num processo de aceleração, e aí você entra nesse processo de aceleração porque às vezes você passou muito tempo parado, estagnado, ou você fica muito tempo estagnado, parado, e na hora de entregar você, tipo, agora eu tenho que compensar, sabe? Aquele tempo que eu fiquei parado. Ou eu tenho medo de ficar paralisado, de me paralisar de novo, então agora eu tenho que compensar, eu tenho que acelerar, para que eu não fique parado. Então falta o balanço, falta o equilíbrio aqui, tá faltando muito esse equilíbrio, esse balanço. Tá? A hora de caminhar, a hora de seguir em frente, a hora de descansar, tá? Isso tem que ter esse balanço aqui, necessidade de ver esse balanço. E aqui vem falando, olha, acho que você se decepcionou com alguma coisa. Ou você tem medo também de decepcionar alguém, você tem medo de falar não para as pessoas, porque às vezes você se entrega demais, às vezes você tem medo de falar não, você tem medo de dar um stop e a pessoa sair magoada, ou porque às vezes você não gosta de receber o não, então você também tem dificuldade de dizer não, tá? Deixa eu abrir aqui, Energy Tarot, pra gente ver mais o que a espiritualidade tem para poder falar para você.
porta do templo, coração partido, dúvidas, o anjo de poder, vitória. Você foi magoado, machucado, ferido, você tá magoado nesse momento, talvez machucado ou ferido com relação a alguma coisa, tá passando por uma situação difícil, sim, tá? Essa situação difícil, ela tá chegando no fim, mas eu vejo aqui que esse momento é um momento que você precisa de olhar para dentro de si mesmo. É um momento em que você precisa de voltar ao teu poder pessoal. Às vezes, por você ficar meio oscilando demais, eu vejo muita incerteza e insegurança aqui na tua vida. Você tá oscilando entre o medo, a razão e o coração, e essa dificuldade de ponderar, e às vezes você se entregar demais, às vezes se entregar muito de menos, vem exatamente dessa falta de equilíbrio e dessa insegurança que você tem dentro de você. E o convite para você aqui é você olhar para dentro de si mesmo, resgatar o teu poder pessoal. O anjo do poder, ele vem falando de resgatar o teu poder pessoal. Essas duas cartas vêm falando de olhar para dentro de si mesmo e de buscar essa força interna. Por quê? Porque às vezes você, por causa dessa dor e desse sofrimento, isso te deixa muito na dúvida. Você fica muito angustiado, com o coração angustiado, tá? Porque você não sabe qual caminho que você vai seguir e você fica com medo de tomar uma decisão. E às vezes esse medo de tomar uma decisão é por isso que você entrega em excesso e acaba vivendo de menos. Mas você tem que estar focado na tua vitória. Meio confuso eu achei aqui. Mas eu acho que as pessoas certas, elas vão entender esse recado, tá? Você tem que estar focado na tua vitória. Aqui vem falando que você consegue conquistar aquilo que você quiser conquistar. Mas você tem que olhar para você tem que olhar para o teu caminho. O teu caminho, às vezes, não é o caminho do outro. E às vezes você está querendo seguir o caminho do outro, ao invés de descobrir o teu próprio caminho, a tua força pessoal, o teu empoderamento pessoal. E você acaba se machucando, se ferindo, porque você tá querendo seguir o caminho do outro. Por isso que às vezes você tá fazendo demais, fazendo, né? Porque você tá querendo seguir o caminho do outro, achando que aquele caminho é o teu caminho. Não é o teu caminho. O teu caminho é você quem vai trilhá-lo. O teu caminho é você quem vai descobrir, mas você vai ter que olhar para dentro de si mesmo, porque você tá se machucando por algum motivo aqui. Você tá se machucando. Não é o outro que está te machucando, é você que está se machucando, porque você está fazendo mais, você está entregando mais do que aquilo que você deveria entregar nesse momento. Para algumas pessoas isso pode ser relacionamento amoroso, tá? Para outras pessoas pode ser trabalho. Então você está entregando mais. Aqui vem falando para você olhar para o teu poder pessoal, para você olhar para o teu caminho, para você olhar para si mesmo, porque a vitória está aí, tá em enxergar e reconhecer o teu próprio caminho, para que você pare de se ferir e tirar essas dúvidas, essas incertezas. Você tem muita incerteza, muita insegurança sobre você. Não é somente sobre o caminho que você vai seguir. Às vezes você tem dúvidas sobre o caminho que você vai seguir porque você não confia em você. Você não confia em si mesmo. Você tem muita insegurança, muita incerteza se você é capaz. Se você tem a capacidade de adquirir a vitória. Muito medo na hora de falar, na hora de se comunicar. Muita insegurança, tá? Às vezes não é na hora de falar, de se comunicar, mas é insegurança em trilhar um caminho sozinho, em seguir o teu caminho sozinho. Trabalhar a tua presença eu sou, trabalhar o terceiro chakra, tá? Essas dúvidas e essas incertezas, essas inseguranças, você só vai conseguir se alinhando com você mesmo, redescobrindo o seu eu, se centrando em você, se enraizando. Às vezes a gente busca fora aquilo que está dentro. Então você tem que buscar dentro. As suas respostas, elas estão dentro de você. O caminho qual você deve seguir está dentro de você. Se empoderar, tá bom? É esse o recado, tá dado. Se você quiser aprender quais são os 4 passos para você transformar a tua vida, para você mudar de vida, tem um link aqui na descrição do vídeo, que é o link da aula gratuita que eu deixei para você. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Forte abraço, fui!